Mateus capítulo 4, é? Mateus capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Do versículo 1 ao versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Quem encontrar, fica de pé e reverência a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve manda que estas pedras se façam pães. Porém ele respondendo e disse: Escrito está, nem só de pão vive o homem, porém de toda a palavra que sai da boca de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estou, Senhor meu Deus, diante da tua santa e gloriosa presença, te pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor da glória. Senhor, abençoa, Senhor meu Deus, a tua palavra, Senhor Deus, esta noite, repreende, devorador de mensagens, meu Senhor da glória, e me fortalece, meu Senhor, na tua presença desta noite, meu Senhor. Toma, Senhor meu Deus, esta minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que reina para todo sempre, e amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, uma narrativa de Mateus. Essa narrativa, amados irmãos, desse acontecimento verdadeiro, se encontra em Marcos capítulo 1, se encontra em Lucas capítulo de número 5. Essa narrativa verdadeira é que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz, amados e queridos irmãos, no capítulo 3, que Jesus se dirigiu-se ao Jordão para ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que João Batista não queria o batizar, mas o Senhor Jesus Cristo, ele chegou até ele para que as Escrituras de Deus seja confirmada e completa aqui sobre a terra. Ou seja, a Bíblia diz que João Batista batizou a Jesus. E na mesma hora em que Jesus mergulhou na água, em que Jesus se levantou e saiu da água, amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que desceu um pombo branco do céu. Ou seja, amados irmãos, é o Espírito de Deus que desceu sobre através de um pombo e falou para ele, anunciando a Jesus que era o seu filho sobre a terra. Aleluia. O anunciamento de Jesus aqui na terra, amados irmãos, foi verdadeiro. E a Bíblia vai narrar aqui, amados e queridos irmãos, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para dar uma missão no diabo, para mostrar para o diabo que ele não tinha poder sobre a sua vida. E ele foi também anunciar que Jesus era o Salvador, que Jesus ele podia todas as coisas. Foi anunciar para a humanidade que Jesus era o Salvador, que Jesus libertava, que Jesus curava e que Jesus estava no propósito do Pai. Se você está no propósito, se você está buscando a Deus, se você está em comunhão com o Senhor, você vai ter a certeza que Deus ele vai trabalhar sobre a tua vida. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Um acontecimento, amados e queridos irmãos, que aconteceu. E Jesus passou por luta, passou por dificuldade. Jesus foi levado para o deserto. Se você está no deserto, amados irmãos, eu digo para você nesta noite que não desista, porque no deserto é lugar de bênção. No deserto, amados irmãos, é lugar de honra, porque Deus ele está no controle da tua vida. Jesus, amados irmãos, ele ensinou seus discípulos até a sabedoria no jejum e na oração, porque Jesus falou em Marcos capítulo 9, versículo 29, tem coisas que nós só vencemos com jejum
e com oração. Ou seja, amados irmãos, se nós estamos jejuando, se nós estamos orando, se nós estamos buscando a presença do Senhor, não precisa, amados e queridos irmãos, assim como Jesus falou para os seus discípulos, não demonstra perante os homens do que é que eu tenho contigo, do trato que eu tenho contigo. Não precisa demonstrar no meio da humanidade o teu jejum, as tuas orações, o que tu faz para Deus. E o Senhor, amados irmãos, foi tentado pelo maligno. O maligno queria colocar provas para Jesus. Ele tentava, amados irmãos, em coisas que Jesus poderia fazer, mas Jesus só obedecia a Deus que estava no céu. Assim somos eu e você, como nós estamos na presença do Senhor, nós não devemos obedecer a voz de Satanás, nós não devemos obedecer aquilo que o Satanás manda, os mensageiros dele contra nós. Ou seja, amados irmãos, nós temos que fazer aquilo que é do agrado de Jesus Cristo. É Jesus mandando e nós fazendo. É Jesus ordenando e nós fazendo aqui na terra. Jesus, amados irmãos, mostrou para ele e falou. Assim como Deus falou para Satanás lá em Jó, capítulo 2. Tu vem da onde? Eu venho de rodear a terra. Ei, amados e queridos irmãos, Deus ele está falando para você nesta noite. O reino do homem não tem nada para ti, mas o reino do céu, ele tem vida eterna para cada um de nós. Eu não estou aqui para pregar o reino do homem, mas sim o reino do céu. Assim como Jesus ele veio no propósito de pregar o reino do céu para o homem. Ou seja, amados irmãos, a Bíblia vai dizer em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 19: se vós que é de Deus, saber que o mundo já é do maligno. Ou seja, amados irmãos, tem muitas pessoas, muitos pregadores pregando o reino do homem, e Jesus te chamou para pregar o reino dos céus. Se você pregar o reino dos céus, você vai ver o agir de Deus na tua vida. Se você pregar o reino dos céus, aquilo que Deus ele quer sobre o homem, o propósito de Deus na terra e pelos pecadores, você vai ver a glória de Deus resplandecendo sobre a tua vida. Irmãos, quando Jesus falou para ele, quando o diabo falou para Jesus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus fala para a igreja: você não precisa ser reconhecido por ninguém, você não precisa demonstrar para ninguém que você é filho de Deus. Ou seja, amados e queridos irmãos, quando nós temos Deus na nossa vida, a nossa intimidade com Ele, a nossa santidade, ou seja, amados irmãos, é com Ele o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, amados irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que é do agrado do Senhor, nós estamos passando por prova, por luta. Ou seja, pessoas enviadas por Satanás, ela vai vir se dirigir até ti e falar: olha, tu não és filho de Deus porque tu não sai desse problema, olha, tu não és filho de Deus porque tu não sai desse aperto, olha, tu não és filho de Deus porque tu não pede para que este Deus venha te dar algo, olha, tu não és filho de Deus, tu está passando necessidade. Por quê? Ei, amados, Deus ele tem o melhor para ti. Assim como Jó passou ali aquela luta, aquela dificuldade, e Satanás falando na boca da mulher dele: porque você não abandona este Deus e morre? Ou seja, amados irmãos, Jó estava passando por uma enfermidade grande.